Eles riram quando me mandaram embora, mas não sabiam o que eu já tinha preparado. O café estava frio na minha xícara enquanto eu revisava pela 10ª vez os detalhes do contrato. 3 meses de negociações intensas, centenas de e-mails trocados e incontáveis noites mal dormidas tinham me trazido até aqui. A TechVision, startup mais promissora do mercado de inteligência artificial, estava prestes a se tornar nossa maior cliente. E eu, Clara Almeida, era a responsável por esse feito. Ajeitei o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para aquela ocasião. Na verdade, tinha planejado cada detalhe daquele dia. Desde o coque impecável até os sapatos de salto, que, embora desconfortáveis, me davam o ar de profissionalismo que eu tanto prezava. Afinal, não é todo dia que se fecha um contrato de 50 milhões de reais. Clara, eles chegaram. A voz de Tatiane, minha melhor amiga no escritório e assistente administrativa, me trouxe de volta à realidade. Lucas Ribeiro e toda a equipe executiva da TechVision estão na sala de reuniões. Respirei fundo, peguei minha pasta e segui pelo corredor espelhado do 20º andar do World Trade Center, em São Paulo. O som dos meus saltos ecoava pelo piso de mármore, marcando cada passo daquela que eu acreditava ser minha caminhada para o sucesso. Lucas Ribeiro, CEO da TechVision, me recebeu com um sorriso genuíno. Aos 32 anos, ele emanava uma energia contagiante de inovação e ousadia. Clara, você fez um trabalho excepcional estruturando essa parceria. Ele comentou enquanto trocávamos um aperto de mão firme. A assinatura do contrato transcorreu exatamente como planejado. Cada página virada, cada assinatura coletada, cada sorriso trocado, tudo parecia perfeito. Enquanto os executivos da TechVision celebravam com café e água com gás, Marcelo Torres, meu chefe e diretor comercial, aproximou-se com seu característico sorriso contido. Clara, preciso que você passe na minha sala às 17 horas. Reunião importante. Aquelas palavras deveriam ter acendido um alerta. Mas eu estava tão embriagada pela conquista que interpretei como o prenúncio da promoção que tanto almejava. Afinal, depois de 5 anos de dedicação, e agora com esse contrato histórico, era natural que me tornasse diretora, não é? As horas seguintes foram preenchidas com congratulações de colegas e uma pequena comemoração informal na copa. Tatiane me abraçou forte e sussurrou: "Você merece tudo isso, amiga." Mostrou para todo mundo do que é capaz. Às 16h55, ajeitei minha postura e caminhei para a sala de Marcelo. A secretária dele me indicou que entrasse diretamente. Dentro da sala, além de Marcelo, encontrei Helena da Silva, a gerente de RH, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Senta, Clara." Marcelo gesticulou para a cadeira à sua frente. Seu tom era diferente do usual, mais frio, mais distante. "Clara, primeiramente, parabéns pelo fechamento do contrato com a TechVision." Ele começou, mexendo em alguns papéis sobre sua mesa. "Mas precisamos conversar sobre algumas mudanças estruturais que estão acontecendo na empresa." Meu coração começou a bater mais forte, e uma sensação gelada tomou conta do meu estômago. Devido a uma reestruturação interna, decidimos descontinuar sua posição. A voz de Helena soou quase mecânica. Seus projetos serão redistribuídos entre outros gerentes, e hoje será seu último dia. O mundo pareceu desacelerar. As palavras seguintes, sobre pacote de desligamento, confidencialidade, devolução de equipamentos, chegavam aos meus ouvidos como se estivessem distorcidas, submersas em água. "Mas o contrato, a TechVision..." Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. "Foi um excelente trabalho", Marcelo cortou, sem me olhar nos olhos. "O RH vai te orientar sobre os próximos passos." Saí daquela sala em estado de choque. No corredor, Tatiane me esperava com olhos marejados. "Eu acabei de saber", ela murmurou, me abraçando. "Eles são uns canalhas, Clara. Isso já estava planejado há semanas." Ouvi sem querer uma conversa. "Eles só esperaram você fechar o contrato." A revelação foi como um soco no estômago. 5 anos de dedicação, noites sem dormir,
fins de semana sacrificados, tudo reduzido a uma manobra corporativa fria e calculada. Enquanto arrumava minhas coisas em uma caixa de papelão, que ironia! As lágrimas que eu tentava segurar finalmente começaram a cair. No elevador, abraçada à caixa com meus pertences, olhei pela última vez meu reflexo no espelho. O coque impecável estava levemente desfeito. O blazer novo parecia pesar 1 tonelada. A mulher que me encarava de volta estava irreconhecível. Havia uma mistura de choque, raiva e humilhação em seus olhos. Ao cruzar a porta giratória do prédio, o sol da tarde de São Paulo me atingiu com força. Parei na calçada, sentindo o movimento frenético da berrine ao meu redor. Executivos apressados passavam por mim sem notar, todos presos em suas próprias corridas corporativas. Ali, segurando uma caixa com 5 anos da minha vida, eu me sentia invisível, descartável. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Tatiane. Vem pra casa. Abri aquela garrafa de vinho que a gente estava guardando. Hoje você chora. Amanhã a gente planeja a vingança. Um sorriso amargo se formou em meus lábios enquanto chamava um Uber. Tatiane tinha razão. Eu precisava chorar, gritar, extravasar toda a raiva e frustração que borbulhavam dentro de mim. Mas uma coisa eu já sabia. Aquela não seria minha última palavra no mercado corporativo. Enquanto o carro se afastava do prédio espelhado que por tanto tempo foi minha segunda casa, uma certeza começou a se formar em minha mente. Eles poderiam ter me tirado o emprego, mas não levariam minha competência, minha dignidade ou minha capacidade de recomeçar. Aquele dia, que deveria ter sido o ápice da minha carreira, tinha se transformado em meu ponto mais baixo. Mas como dizem, às vezes é preciso tocar o fundo do poço para ganhar impulso e subir ainda mais alto. O que eu ainda não sabia era que aquela demissão seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Minha história de redenção e reinvenção. Você já pensou em abrir seu próprio negócio? A pergunta de Tatiane pairou no ar enquanto eu encarava o teto do seu apartamento, deitada no sofá que tinha sido meu refúgio nas últimas 3 semanas. A garrafa de vinho que abriríamos para comemorar minha suposta promoção estava agora vazia sobre a mesa de centro, junto com outras 2 que a sucederam. 3 semanas. Era difícil acreditar que fazia apenas 21 dias desde que meu mundo havia desmoronado. Os primeiros dias foram um borrão de lágrimas, raiva e autocomiseração. Depois veio a fase de stalking obsessivo nas redes sociais corporativas, procurando pistas do que acontecia na empresa. Foi assim que descobri que Marcelo tinha sido promovido a vice-presidente comercial, provavelmente surfando na onda do contrato que eu havia fechado. Mas... Hesitei, me ajeitando no sofá. Você sabe quanto capital precisa para abrir uma consultoria? Sem falar nos contatos, na estrutura. Tatiane revirou os olhos, seu gesto característico de quando achava que eu estava sendo corporativa. Demais. Clara, você praticamente construiu sozinha a carteira de clientes da empresa nos últimos 2 anos. As pessoas confiam em você, não no Marcelo ou na empresa. Sentei-me sentindo aquela familiar pontada no estômago ao ouvir o nome dele. Mas dessa vez era diferente. A raiva estava começando a dar lugar a algo mais produtivo. Você tem razão sobre os contatos. Na verdade, recebi algumas mensagens de clientes perguntando por que saí. Viu só? Tatiane pegou seu notebook. E aquele seu caderno preto? Aquele onde você anotava todas as suas ideias malucas de como melhorar os processos da empresa? Sorri, lembrando do caderno. Era meu pequeno laboratório de ideias, onde registrava insights sobre negociação estratégica e gestão de relacionamentos. Ideias que a antiga empresa nunca tinha se interessado em implementar. Está na caixa de papelão que trouxe do escritório, respondi, começando a entender onde Tati queria chegar. Junto com o meu diploma de MBA em gestão estratégica que eles pagaram e nunca aproveitaram direito. Exatamente! Tatiane começou a digitar furiosamente. Olha só. Segundo essa pesquisa, o mercado de consultoria estratégica cresceu 15% no último ano. E sabe qual é o diferencial mais valorizado pelos clientes? Experiência prática e relacionamento personalizado. As engrenagens na minha cabeça começaram a girar.
Lembrei-me de Lucas Ribeiro, o CEO da TechVision, comentando como apreciava minha abordagem personalizada durante as negociações. Como eu havia entendido não apenas as necessidades técnicas da empresa dele, mas também sua visão de futuro. Sabe o que mais? Tatiane continuou, agora claramente empolgada. Acabei de ver que a TechVision está com problemas com a implementação do projeto. Aparentemente, a reestruturação da empresa afetou a qualidade do serviço. Peguei meu celular e abri o LinkedIn. Havia uma mensagem não lida de 2 semanas atrás. Era de Lucas. Clara, sinto muito pelo que aconteceu. Se quiser conversar, estou à disposição. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A sensação de derrota começou a dar lugar a uma determinação crescente. Levantei-me do sofá e fui até a caixa de papelão, ainda intocada num canto do apartamento de Tatiane. No fundo dela, encontrei meu caderno preto. Folheando suas páginas, repletas de anotações, diagramas e ideias, percebi que tinha nas mãos, mais que um simples caderno, tinha um plano de negócios em estado bruto. Cada fracasso que havia presenciado na antiga empresa, cada processo ineficiente que tinha identificado, cada solução que havia proposto e sido ignorada, tudo estava ali, esperando para ser transformado em algo novo. Tati! Chamei sentindo meu coração acelerar. Você ainda tem contato com aquela sua amiga que é advogada? A Renata? Claro, por quê? Porque vou precisar de ajuda para abrir uma empresa. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Renata, a advogada amiga de Tatiane, me ajudou com toda a burocracia inicial, usando minhas economias e uma pequena herança que minha avó havia deixado e que eu estava guardando para uma hipotética pós-graduação no exterior. Consegui alugar uma pequena sala num coworking na região da Faria Lima. O nome da empresa surgiu numa dessas noites de planejamento, Phoenix Consultoria Estratégica. Tatiane riu quando sugeri. Não é meio óbvio? Ela provocou. Mas para mim fazia todo sentido. A Fênix não apenas renascia das cinzas, ela renascia mais forte. Meu primeiro escritório era minúsculo se comparado à sala que eu tinha antes, e minha mesa era uma simples estação de trabalho compartilhada. Mas havia algo libertador em estar ali, construindo algo meu. Nas paredes de vidro, colei post-its com meus objetivos e estratégias. O caderno preto ganhou lugar de honra na mesa, agora acompanhado de um novo caderno, vermelho como fogo, onde comecei a desenhar o futuro. O mais difícil foi fazer as primeiras ligações. Muitos dos contatos que eu tinha não retornavam. Outros demonstravam interesse, mas precisavam pensar. Cada não doía, mas eu me recusava a desistir. Desenvolvi uma rotina quase militar. Acordava às 6h, à academia para limpar a mente. Às 8h já estava no coworking. A noite só terminava quando eu conseguia pelo menos uma reunião marcada para o dia seguinte. Foi numa quinta-feira chuvosa, depois de mais uma série de "Vamos avaliar", e retornamos, que recebi uma mensagem no celular. Era Lucas Ribeiro, perguntando se poderíamos tomar um café. Meu coração disparou. Era a oportunidade que eu estava esperando. Marquei o encontro para o dia seguinte, num café próximo ao escritório da TechVision. Passei a noite revisando cada anotação do meu caderno preto sobre o projeto deles, identificando pontos de melhoria e possíveis soluções para os problemas que tinha ouvido falar. Olhando-me no espelho na manhã seguinte, vi uma mulher diferente daquela que havia saído arrasada do prédio espelhado 3 meses atrás. O blazer era mais simples, comprado em uma liquidação, mas o brilho nos meus olhos era mais valioso que qualquer roupa de marca. Você não é mais funcionária deles, disse para meu reflexo, ajeitando o cabelo. Agora você é uma empresária e está prestes a fazer história. Mal sabia eu que aquele café mudaria completamente o rumo da minha história, e não apenas da minha. Enquanto eu revisava pela 10ª vez os detalhes do contrato. 3 meses de negociações intensas, centenas de e-mails trocados e incontáveis. Noites mal dormidas tinham me trazido até aqui. A TechVision, startup mais promissora do mercado de inteligência artificial, estava prestes a se tornar nossa maior cliente, e eu, Clara Almeida, era a responsável por esse feito. Ajeitei o blazer,
azul marinho que havia comprado especialmente para aquela ocasião. Na verdade, tinha planejado cada detalhe daquele dia. Desde o coque impecável até os sapatos de salto que, embora desconfortáveis, me davam o ar de profissionalismo que eu tanto prezava. Afinal, não é todo dia que se fecha um contrato de 50 milhões de reais. Clara, eles chegaram. A voz de Tatiane, minha melhor amiga no escritório e assistente administrativa, me trouxe de volta à realidade. Lucas Ribeiro e toda a equipe executiva da TechVision estão na sala de reuniões. Respirei fundo, peguei minha pasta e segui pelo corredor espelhado do 20º andar do World Trade Center em São Paulo. O som dos meus saltos ecoava pelo piso de mármore, marcando cada passo daquela que eu acreditava ser minha caminhada para o sucesso. Lucas Ribeiro, CEO da TechVision, me recebeu com um sorriso genuíno. Aos 32 anos, ele emanava uma energia contagiante de inovação e ousadia. Clara, você fez um trabalho excepcional estruturando essa parceria, ele comentou enquanto trocávamos um aperto de mão firme. A assinatura do contrato transcorreu exatamente como planejado. Cada página virada, cada assinatura coletada, cada sorriso trocado, tudo parecia perfeito. Enquanto os executivos da TechVision celebravam com café e água com gás, Marcelo Torres, meu chefe e diretor comercial, aproximou-se com seu característico sorriso contido. Clara, preciso que você passe na minha sala às 17 horas. Reunião importante. Aquelas palavras deveriam ter acendido um alerta, mas eu estava tão embriagada pela conquista que interpretei como o prenúncio da promoção que tanto almejava. Afinal, depois de 5 anos de dedicação, e agora com esse contrato histórico, era natural que me tornasse diretora, não é? As horas seguintes foram preenchidas com congratulações de colegas e uma pequena comemoração informal na copa. Tatiane me abraçou forte e sussurrou. Você merece tudo isso, amiga. Mostrou para todo mundo do que é capaz. Às 16h55, ajeitei minha postura e caminhei para a sala de Marcelo. A secretária dele me indicou que entrasse diretamente. Dentro da sala, além de Marcelo, encontrei Helena da Silva, a gerente de RH, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Senta, Clara. Marcelo gesticulou para a cadeira à sua frente. Seu tom era diferente do usual, mais frio, mais distante. Clara, primeiramente, parabéns pelo fechamento do contrato com a TechVision. Ele começou, mexendo em alguns papéis sobre sua mesa. Mas precisamos conversar sobre algumas mudanças estruturais que estão acontecendo na empresa. Meu coração começou a bater mais forte, e uma sensação gelada tomou conta do meu estômago. Devido a uma reestruturação interna, decidimos descontinuar sua posição. A voz de Helena soou quase mecânica. Seus projetos serão redistribuídos entre outros gerentes, e hoje será seu último dia. O mundo pareceu desacelerar. As palavras seguintes, sobre pacote de desligamento, confidencialidade e devolução de equipamentos, chegavam aos meus ouvidos como se estivessem distorcidas, submersas em água. Mas o contrato, a TechVision, minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Foi um excelente trabalho, Marcelo cortou sem me olhar nos olhos. O RH vai te orientar sobre os próximos passos. Saí daquela sala em estado de choque. No corredor, Tatiane me esperava com olhos marejados. Eu acabei de saber, ela murmurou, me abraçando. Eles são uns canalhas, Clara. Isso já estava planejado há semanas. Ouvi sem querer uma conversa. Eles só esperaram você fechar o contrato. A revelação foi como um soco no estômago. 5 anos de dedicação, noites sem dormir, fins de semana sacrificados. Tudo reduzido a uma manobra corporativa fria e calculada. Enquanto arrumava minhas coisas em uma caixa de papelão, que ironia! As lágrimas que eu tentava segurar finalmente começaram a cair. No elevador, abraçada à caixa com meus pertences, olhei pela última vez meu reflexo no espelho. O coque, impecável, estava levemente desfeito. O blazer novo parecia pesar 1 tonelada. A mulher que me encarava de volta estava irreconhecível. Havia uma mistura de choque, raiva e humilhação em seus olhos. Ao cruzar a porta giratória do prédio,
O sol da tarde de São Paulo me atingiu com força. Parei na calçada, sentindo o movimento frenético da berrine ao meu redor. Executivos apressados passavam por mim sem notar, todos presos em suas próprias corridas corporativas. Ali, segurando uma caixa com 5 anos da minha vida, eu me sentia invisível, descartável. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Tatiane. Vem pra casa. Abri aquela garrafa de vinho que a gente estava guardando. Hoje você chora. Amanhã a gente planeja a vingança. Um sorriso amargo se formou em meus lábios enquanto chamava um Uber. Tatiane tinha razão. Eu precisava chorar, gritar, extravasar toda a raiva e frustração que borbulhavam dentro de mim. Mas uma coisa eu já sabia. Aquela não seria minha última palavra no mercado corporativo. Enquanto o carro se afastava do prédio espelhado, que por tanto tempo foi minha segunda casa, uma certeza começou a se formar em minha mente. Eles poderiam ter me tirado o emprego, mas não levariam minha competência, minha dignidade ou minha capacidade de recomeçar. Aquele dia, que deveria ter sido o ápice da minha carreira, tinha se transformado em meu ponto mais baixo. Mas, como dizem, às vezes é preciso tocar o fundo do poço para ganhar impulso e subir ainda mais alto. O que eu ainda não sabia era que aquela demissão seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Minha história de redenção e reinvenção. Cheguei ao café 15 minutos antes do horário marcado. Era um desses lugares, modernos na Vila Olímpia, com paredes de tijolinho aparente e baristas que conheciam o nome científico de cada grão de café. Escolhi uma mesa mais reservada, próxima à janela, e pedi um expresso duplo para acalmar os nervos. Enquanto esperava, abri meu novo notebook, comprado a prestações, e revisei mais uma vez a apresentação que havia preparado. Não sabia exatamente o que Lucas queria discutir, mas estava preparada para qualquer cenário. Meu caderno vermelho, agora já com várias páginas preenchidas, repousava ao meu lado como um amuleto da sorte. Lucas chegou pontualmente às 9h, vestindo uma camiseta preta com o logo da Tech Vision e tênis coloridos, o uniforme característico dos CEOs de startups. Seu sorriso era genuíno, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Clara. Ele me cumprimentou com um abraço caloroso, quebrando o protocolo corporativo. Que bom te ver. Você está diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Brinquei, tentando mascarar meu nervosismo. Diferente forte. Ele respondeu sentando-se. Soube que você abriu sua própria consultoria. Phoenix, não é? Nome apropriado. Sorri, apreciando o fato de que ele havia pesquisado sobre mim. Às vezes precisamos queimar para renascer mais. Fortes. Lucas pediu um café com leite de amêndoas e foi direto ao ponto. Clara, vou ser sincero com você. Estamos tendo problemas sérios com a implementação do projeto na sua antiga empresa. O time que assumiu após sua saída... Bem, digamos que eles não têm a mesma visão estratégica que você tinha. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Anos de negociações me ensinaram a não demonstrar ansiedade, mesmo quando a oportunidade dos sonhos está batendo à porta. Na verdade, ele continuou, descobrimos que vários processos que você havia proposto no plano original foram alterados. Estão tentando implementar uma abordagem mais padronizada, segundo eles. Mas estamos perdendo justamente o que nos atraiu no seu projeto, a personalização. Abri meu caderno vermelho e comecei a fazer anotações. Posso imaginar alguns pontos críticos que devem estar causando problemas, comentei, mantendo o tom profissional. Clara? Lucas inclinou-se para a frente, baixando a voz. Vou ser direto. Quero transferir o projeto para a Phoenix. Quase derrubei minha caneta. Aquela frase valia milhões. Literalmente. O contrato tem uma cláusula de rescisão por baixa performance. Ele continuou. Nosso departamento jurídico já revisou. Podemos cancelar o contrato com sua antiga empresa e assinar com a Phoenix. Claro, precisaríamos renegociar alguns termos, já que você é uma empresa nova. Na verdade, interrompi, abrindo meu notebook, já tenho uma proposta estruturada.
Virei a tela para ele, mostrando a apresentação que havia preparado. Lucas arregalou os olhos, surpreso com minha preparação. As 2 horas seguintes foram intensas. Discutimos números, processos, prazos. Mostrei como poderia não apenas retomar o projeto original, mas aprimorá-lo com ideias que tinha desenvolvido nos últimos meses. O café esfriou, esquecido, enquanto mergulhávamos em planilhas e diagramas. Tem mais uma coisa, Lucas disse quando finalmente fechamos os principais pontos. Algumas outras empresas do nosso hub de inovação acompanharam de perto nossa parceria. Eles também não estão muito satisfeitos com suas consultorias atuais. Naquele momento, entendi o verdadeiro potencial do que estava acontecendo. Não. Era apenas um projeto. Era uma porta de entrada para todo um ecossistema de startups inovadoras. Quanto tempo você precisa para montar uma equipe? Lucas perguntou. 2 semanas, respondi sem hesitar. Na verdade, não tinha ideia de como faria isso. Mas anos no mundo corporativo me ensinaram que algumas vezes precisamos dizer sim primeiro e descobrir como depois. Saí do café flutuando. Na calçada, parei um momento para respirar o ar úmido, de São Paulo, que por algum motivo parecia mais leve naquela manhã. Peguei o celular e liguei para Tatiane. Tati, preciso de você. Aconteceu alguma coisa? Sim. Preciso que você peça demissão e venha trabalhar comigo. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quanto tempo tenho para pensar? Agora. O salário inicial vai ser menor, mas você vai ter participação na empresa. Outro silêncio. Então, ouvi sua risada característica. Já estava demorando. Meu aviso prévio é de 30 dias, mas posso negociar para 15. Nas semanas seguintes, minha pequena estação no coworking se transformou no quartel-general da Revolução. Tatiane trouxe com ela não apenas sua experiência administrativa, mas também uma lista de contatos valiosos. Através dela, descobri que outros talentos da antiga empresa estavam insatisfeitos e abertos a mudanças. Em 1 mês, a Phoenix já tinha uma equipe de 5 pessoas. Em 2 meses, precisamos nos mudar para uma sala maior. O projeto da Tech Vision não apenas voltou aos trilhos, como começou a superar as expectativas originais. Como Lucas havia previsto, outras startups do Hub começaram a nos procurar. O momento mais surreal veio quando recebi um e-mail de Helena, a gerente de RH que havia participado da minha demissão. Gostaria de marcar um café para conversarmos sobre possíveis sinergias, dizia a mensagem. Respondi educadamente que minha agenda estava cheia pelos próximos meses. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos, encontrei o blazer azul marinho que havia usado no dia da minha demissão. Estava pendurado num canto do meu novo escritório, esquecido desde a mudança. Vesti-o por curiosidade. Estava largo. Tatiane, que passava pela sala naquele momento, parou para observar. Não combina mais com você, ela comentou. Observei meu reflexo no vidro da janela. Ela tinha razão. Aquele blazer pertencia a uma Clara diferente. Uma que ainda precisava da aprovação dos outros para se sentir válida. A mulher que me encarava agora pelo reflexo tinha algo muito mais valioso que um blazer de marca. Tinha propósito, tinha coragem, tinha sua própria história para contar. Sabe o que vou fazer com ele? Falei, dobrando o blazer cuidadosamente. Vou guardar, para nunca me esquecer de onde vim e por que cheguei até aqui. No final daquela semana, uma notícia começou a circular no mercado. A antiga empresa havia perdido 3 de seus maiores contratos. O valor das ações despencou, 15% em um único dia. Não senti satisfação com a notícia. Afinal, ainda havia muitas pessoas boas trabalhando lá. Mas não pude evitar um sorriso ao imaginar a expressão de Marcelo quando soubesse que 2 daqueles contratos haviam migrado para a Phoenix. Não é todo dia que se recebe uma proposta de compra de 20 milhões de reais, comentou Renata, nossa advogada, enquanto analisava o documento em sua mesa de mogno. O escritório dela, no 25º andar de um prédio na Faria Lima, oferecia uma vista privilegiada do pôr-do-sol de São Paulo. Observei as luzes da cidade começando a se acender, pensando em como minha vida havia mudado em apenas 18 meses.
A Phoenix não era mais aquela pequena consultoria num coworking. Agora ocupávamos 2 andares de um edifício comercial, com uma equipe de 40 pessoas. Nossa carteira de clientes incluía algumas das startups mais promissoras do país, e nosso faturamento havia triplicado no último trimestre. O valor é tentador, admiti, mas não sei se é isso que quero para a Phoenix. Tatiane, sentada ao meu lado, assentiu em silêncio. Nossa parceria havia se fortalecido ainda mais ao longo desse período. Ela agora comandava toda a operação administrativa da empresa, permitindo que eu me concentrasse na estratégia e no relacionamento com clientes. A proposta da Capital Ventures é sólida, continuou Renata. Eles manteriam você como CEO, com autonomia operacional. A única exigência é a expansão acelerada para outros estados. Peguei a pasta com a proposta e comecei a folheá-la distraidamente. Os números eram impressionantes, mas algo me incomodava. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez desde que fundei a Phoenix, eu sentia medo. Não do fracasso, mas do sucesso. Na noite anterior, tinha sonhado com minha avó. No sonho, estávamos em sua pequena cozinha em Ribeirão Preto, e ela fazia pão como costumava fazer todos os domingos. O segredo não está na receita, ela sempre dizia. Está no amor que você coloca na massa. Preciso pensar um pouco, falei, levantando-me. Vamos dar a resposta na segunda-feira. No elevador, Tatiane quebrou o silêncio. Você está pensando naquela ideia que conversamos mês passado, não é? Sorri. Ela me conhecia bem demais. Há algumas semanas, durante um de nossos almoços de sexta-feira, tínhamos discutido a possibilidade de criar um programa de mentoria para mulheres empreendedoras. A ideia surgiu depois que recebemos dezenas de mensagens de profissionais que se identificaram com minha história. É loucura recusar uma proposta dessas para seguir um sonho incerto? Foi loucura pedir demissão para abrir uma consultoria? Ela rebateu, com aquele seu sorriso irônico. No dia seguinte, acordei cedo e fui para o escritório. Era sábado, mas eu precisava organizar meus pensamentos. No caminho, passei pelo café onde havia me encontrado com Lucas pela primeira vez após minha demissão. Decidi entrar. O lugar estava quase vazio. Sentei-me na mesma mesa próxima à janela e pedi um expresso duplo. Tirei da bolsa meus 2 cadernos, o preto, já desgastado pelo uso, e o vermelho, quase no fim. Era hora de começar um novo. Abri o caderno preto na primeira página, relendo minhas anotações antigas. Encontrei um post-it amarelado com uma frase que havia escrito no dia em que fui demitida. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar seu verdadeiro propósito. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Soube da proposta da Capital Ventures. Seja qual for sua decisão, conte com meu apoio. Você construiu algo especial. Enquanto respondia agradecendo, recebi uma notificação do LinkedIn. Era uma mensagem de uma jovem executiva. Sua história me inspirou a pedir demissão e abrir meu próprio negócio. Obrigada por mostrar que é possível. Foi naquele momento que tudo ficou claro. Peguei meu notebook e comecei a escrever um novo plano de negócios. Não para a Capital Ventures, mas para o futuro que eu realmente queria construir. Na segunda-feira, minha reunião com Renata foi breve. Você tem certeza? Ela perguntou, depois que comuniquei minha decisão de recusar a proposta. Absoluta, respondi. A Phoenix não nasceu para ser apenas mais uma empresa no portfólio de um fundo de investimento. Nasceu para transformar histórias. Nas semanas seguintes, mergulhamos no desenvolvimento do programa de mentoria. Batizamos o projeto de Asas, para voar. Um nome que fazia referência tanto à Fênix quanto ao poder de transformação que queríamos proporcionar. O programa seria gratuito para mulheres empreendedoras em início de carreira. Usaríamos parte do nosso lucro para financiar workshops, mentorias individuais e um fundo de microcrédito. Não era apenas um projeto social, era uma forma de devolver ao universo a oportunidade que eu tinha recebido. Uma tarde, enquanto finalizávamos os detalhes do programa, Tatiane entrou na minha sala com uma expressão curiosa.
Acabei de receber uma ligação interessante, ela disse. Adivinhe quem quer participar como mentora do programa? Quem? Helena, a ex-gerente de RH. Ri, sentindo uma mistura de ironia e satisfação. O universo tem um senso de humor interessante, não é? E tem mais, Tatiane continuou. Soube que Marcelo foi desligado da empresa semana passada. Aparentemente, os resultados... Não precisa continuar, interrompi. Isso não é mais importante. E realmente não era. Havia percebido que o verdadeiro sucesso não estava em superar meus antigos chefes ou provar meu valor para quem não soube reconhecê-lo. Estava em usar minha experiência para ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Naquela noite, antes de ir embora, parei em frente ao mural que havíamos criado no escritório. Nele, além de fotos da equipe e recortes de conquistas da Phoenix, havia um espaço dedicado às cartas e mensagens que recebíamos de mulheres inspiradas por nossa história. Peguei um post-it amarelo e escrevi uma nova frase. Sucesso não é sobre quanto você ganha, mas sobre quantas vidas você transforma. Colei-o no centro do mural, bem ao lado do primeiro cartão de visitas da Phoenix, que eu havia emoldurado. Olhando para aquele mural, percebi que estava exatamente onde deveria estar. Não era o lugar que eu havia imaginado 18 meses atrás, quando saí arrasada do meu antigo emprego. Era muito melhor. O auditório do Centro de Convenções em Campinas estava lotado. Através da cortina do palco, observei mais de 500 mulheres ocupando as cadeiras de veludo vermelho. Empresárias, executivas, estudantes, todas ali para o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Empreendedoras. 5 minutos, avisou a produtora do evento, ajustando meu microfone de lapela. Respirei fundo e abri meu novo caderno. Este era azul celeste, representando o céu sem limites que agora eu enxergava à minha frente. Nas suas primeiras páginas, havia anotado alguns tópicos para minha palestra, mas sabia que não precisaria deles. Minha história já estava gravada não apenas na memória, mas na alma. Tatiane apareceu nos bastidores, segurando 2 xícaras de café. Achei que você ia precisar disso. Sorriu, me entregando uma delas. Aliás, a primeira turma do Asas para Voar está toda na primeira fila. Sorri, lembrando dos rostos de cada uma das 30 mulheres que participaram do programa piloto. Em 6 meses, elas haviam transformado ideias em negócios reais, medos em coragem, sonhos em realidade. Algumas já estavam inclusive mentorando, outras empreendedoras. Senhora Clara, a produtora reapareceu. Está na hora. Ajeitei o blazer. Não mais o azul marinho corporativo, mas um em tom coral que eu havia escolhido especialmente para a ocasião. Era um lembrete de que às vezes precisamos mudar nossas cores para encontrar quem realmente somos. As luzes do palco se acenderam e ouvi a apresentadora. Nossa próxima palestrante dispensa apresentações. Sua história de superação e reinvenção inspirou milhares de mulheres em todo o Brasil. Fundadora da Phoenix Consultoria e do programa Asas para Voar, com mais de 200 mentoradas em 2 anos, recebam Clara Almeida. Enquanto caminhava para o centro do palco, lembrei-me do dia em que tudo começou. Aquela tarde na sala de Marcelo, quando achei que meu mundo havia acabado. Se pudesse voltar no tempo, agradeceria aquele momento. Às vezes, nossos maiores presentes vêm embrulhados em papel de derrota. Boa tarde, comecei, observando a plateia. Minha história começa com uma demissão. Por 1 hora, compartilhei não apenas minha trajetória, mas as lições que aprendi no caminho. Falei sobre a importância de ter propósito além do lucro, sobre como transformar cicatrizes em força, sobre a necessidade de estender a mão para outras mulheres. Mas o mais importante, concluí, é entender que sucesso não é um destino, é uma jornada. E nessa jornada, precisamos ser fiéis a quem realmente somos. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem se levantou. Clara, você já pensou em escrever um livro sobre sua história? Sorri, pensando nos meus 3 cadernos. O preto da fase corporativa,
o vermelho do renascimento e o azul celeste da realização. Na verdade, estou escrevendo. Mas não é só minha história. É a história de todas nós. Após o evento, enquanto arrumava minhas coisas no camarim, recebi uma mensagem no celular. Era uma foto do Lucas com sua equipe na TechVision, comemorando o IPO da empresa na bolsa. Na legenda ele havia escrito: "Nada disso seria possível sem aquela conversa no café. Obrigado por nos mostrar o valor da autenticidade nos negócios." Guardei o celular e peguei minha bolsa, onde carregava algo especial. O antigo blazer azul marinho, cuidadosamente dobrado. Mais tarde, durante o coquetel de encerramento do evento, eu o entregaria para o projeto Roupas para Recomeçar, que doava roupas profissionais para mulheres em situação de vulnerabilidade. Era um ciclo que se fechava, mas também um novo que se abria. A Phoenix havia se tornado mais que uma empresa de consultoria, era um símbolo de transformação. Nosso programa de mentoria já tinha uma lista de espera de mais de 1.000 mulheres, e estávamos expandindo para outras cidades. Enquanto caminhava para o coquetel, passei por um espelho no corredor. Parei um momento, observando meu reflexo. Ali estava uma mulher diferente daquela que um dia tremeu diante de uma demissão injusta. Não apenas mais forte ou mais bem-sucedida, mas mais completa, mais verdadeira. No salão, encontrei Tatiane conversando com algumas mentoradas. Ao me ver, ela ergueu sua taça em um brinde silencioso. Não precisávamos de palavras. Nossa parceria havia transcendido o profissional há muito tempo. "Sabe o que mais me orgulha?" comentei quando ela se aproximou. "É ver que cada mulher que passa pelo nosso programa leva um pouco da Fênix dentro de si. Cada uma tem sua própria história de renascimento para contar. E pensar que tudo começou com uma demissão e um café frio." Ela riu. "Na verdade," corrigi, pegando 2 taças de espumante de um garçom que passava. "Começou com uma amiga que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava mais." Brindamos, não apenas ao sucesso da Phoenix ou ao programa de mentoria, mas a todas as mulheres que naquele momento, em algum lugar, estavam enfrentando seus próprios momentos de dúvida e medo. Porque agora eu sabia. Não existe fracasso definitivo para quem tem coragem de recomeçar. E às vezes, é precisamente no momento em que achamos que estamos caindo que, na verdade, estamos aprendendo a voar. Olhei para meu reflexo uma última vez na taça de espumante. O blazer coral refletia a luz do salão, criando um brilho suave, como as chamas de uma fênix prestes a alçar voo novamente. Porque essa era a verdadeira lição que eu havia aprendido. Não existe um único renascimento. A vida é feita de constantes transformações, e nossa força está em abraçá-las com coragem e graça. E assim, terminava mais um capítulo da minha história. Ou melhor, começava um novo. Porque agora, eu sabia que cada final é apenas um novo começo disfarçado. E eu estava pronta para o próximo voo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.